pior dia da história. O pior dia da história, o dia mais lamentável da história. Ontem estivemos num culto muito lindo em Pinheirinho dos Palmares e o Senhor nos falou de uma maneira muito especial, refletindo naquilo que a vida é. E a Bíblia diz no livro de Timóteo, o que é a vida? É um vapor que se desvanece. A vida não é nada. A vida é apenas uma oportunidade para tomarmos uma decisão. A decisão que não tem duas chances. Tudo na vida tem duas chances. Você perdeu um trabalho, pode ter mais um. Você teve uma perda, pode voltar a recuperar aquilo que perdeu. Você teve alguma situação difícil, logo depois, como cantávamos, como um deserto, isso vai passar. As coisas são passageiras. Tem uma história de um rei que reuniu a todos os sábios do seu reino, a todas as pessoas intelectuais, anciãos, e falou para eles: eu vou pagar para vocês uma grande riqueza se vocês conseguem fazer para mim um anel que tenha uma mensagem, um papelzinho por dentro, e que no pior dos momentos eu possa ler essa tamanha sabedoria e possa me recuperar, possa refletir e possa me erguer. Então todos aqueles sábios e conhecedores das culturas e do conhecimento e da ciência se reuniram e logo fizeram um anel e colocaram dentro do anel um papelzinho com uma mensagem. Aquele rei pegou aquele anel e colocou num dos seus dedos. Logo depois, em alguns anos, teve uma grande guerra onde muitos naquele reino morreram. Morreram os príncipes, morreu a rainha, morreram os soldados, morreram os coronéis, os capitães. Todo mundo morreu. Tomaram a cidade e só o rei com um punhado de homens conseguiram fugir e sair daquela grande perda do reino. E naquele momento, na pior das situações, o rei se lembrou daquele anel com aquele papel que continha a maior das sabedorias. Então lá, ajoelhado num canto, ele pegou seu anel e pegou o papel. E naquele papel dizia uma mensagem curta, mas muito poderosa. E essa mensagem dentro do anel daquele grande rei dizia: isto também passará. O rei refletiu, enrolou o papel, colocou de novo e respirou. Passará. Voltou a reunir homens, casou de novo. A vida de Jó, a Bíblia diz que a Jó foi restituído tudo o que tinha depois da sua perda. Passaram 10 anos e aquele rei duplicou o seu reino. Teve o duplo da sua riqueza. Teve filhos, teve esposa, teve riqueza, ganhou muitas coisas. E logo foi comemorar numa grande festa. Logo reuniu a todos os seus soldados para comemorar a grande conquista do império. E quando estavam lá, regozijados, cantando e dançando, um dos sábios olhou para o rei e falou: o rei! E no meio da festa, o rei não entendeu. E o sábio falou para o rei: rei! O anel. Assim que no meio da festa e no meio da vitória, também o rei pegou aquele anel, tirou o papelzinho e voltou a ler: isto também passará. As grandes conquistas e a pior das derrotas nesta vida são passageiras. Diga comigo: são passageiras. A doença é, as percas são, as dores são, o desemprego é, os problemas são, os filhos rebeldes são, a dor de cabeça é, tudo nesta vida é
O sucesso também é passageiro. Estar no sucesso também é passageiro. E tem gente que se esquece e gasta tudo que tem como se não houvesse amanhã e perde tudo. E é por isso que precisamos lembrar nesta noite que tudo é passageiro. Isto também passará. Quer dizer que muitas das coisas das nossas vidas não têm relevância na verdade, porque tudo é passageiro, porque tem duas chances para todo. Veja, a Bíblia diz que para as guerras, para os conflitos, para os tempos difíceis, há solução. Quer dizer que o pior dia da história não são nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira guerra mundial, nem a Guerra Fria, nem a guerra de Israel, nem os mortos, nem os 5 milhões de judeus que morreram naquela segunda guerra mundial, nem nada disso. Para todas essas coisas ainda há uma solução. O livro de João, no capítulo 14, verso de número 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O livro de Mateus, no capítulo 24, diz: ouvirás e haverão guerras e rumores de guerras, e quando as nações digam paz, então virá sobre eles destruição repentina. Mas a Bíblia diz: eu deixo para vocês, diz o Senhor, eu vos deixo minha paz. Não como o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. E quando uma pessoa está na perfeita paz do Senhor, veja o que diz a palavra: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque a primeira coisa que faz uma guerra, uma ameaça, uma situação difícil, é criar no nosso coração turbação e temor. E uma pessoa com temor nem consegue sair de casa. Eu vi pessoas que cultuavam na igreja tranquilamente antes da pandemia, e logo depois da pandemia, para sair de casa, que problema. Não, pastor, não sei o que vai fazer. O medo o deixou preso dentro de casa e ficou o seu coração atribulado. Parece que quando via um espirro, o Covid estava batendo a porta da casa. Que medo, pastor! Não, eu vou morrer. Todos vamos morrer. É ou não é? Mas a Bíblia diz que quando há paz, a paz do Senhor Jesus, não se turve vosso coração, nem se atemorize. Então, para os conflitos, tem solução. Tem ou não tem? Tem. Aliás, até para a própria morte, há solução também. É por isso que um cristão, um crente firme, não tem medo da morte. O apóstolo Paulo dizia: para mim, o morrer é Cristo. O viver é Cristo, e morrer é ganho. Se vivo, vivo para Ele. E se morro, se eu morrer, vou morrer tranquilo. Porque sei da minha esperança, que quando Ele vier pela sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Assim que a morte não é um problema. Nós temos a melhor segurança da vida. E por esta segurança não pagamos nada. Todo mundo, por obrigação, ou por regra, ou por dever como cidadãos, devemos contribuir ao INSS, certo? Uma segurança, uma aposentadoria, que você possa assegurar algo para o seu futuro. Sabe, irmãos,
até para a morte, quando você chega no dia da morte, o INSS acabou. E tudo que trabalhou, acabou. E o estresse, acabou. Eu fico pensando nestas coisas e vou refletir nesta questão. A gente às vezes perde a paz por coisas intrascendentes. Perde a cabeça, perde a tranquilidade e pode perder até a salvação por coisas que não têm sentido. Quando a Bíblia diz que até para a morte tem uma saída. A Bíblia diz, livro de João, capítulo 6, verso 47 e verso de número 49. Olha o que diz a palavra. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim. Estão lendo comigo, irmãos? Na verdade vos digo. Vamos ler todos. Que aquele... Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Logo disse mais, um pouco mais para frente, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o pior dia da história nem sequer é o dia da morte. Para nós como cristãos, é um dia triste, porque despedimos um irmão. Eu dou graças a Deus, porque na igreja em São José dos Campos ainda não tivemos que despedir ninguém. Mas vai acontecer, porque assim é a vida. A vida é um vapor, desaparece. É um fôlego que se vai. E no dia da morte, quando você leia aquela mensagem no grupo da igreja, queremos informar para os irmãos com muita dor, que o irmão, a irmã X faleceu, partiu com o Senhor. A igreja fica triste, porque você sabe que não vai vê-la jamais, ou vê-lo. Nossa, saudade. Eu lembro onde a irmã sentava. Eu lembro até o glória da irmã. Vou sentir muita falta dela. Nós como seres humanos sentimos essa falta. Mas como crentes, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ficamos contentes ao mesmo tempo. Porque um morto em Cristo venceu. Prevaleceu. Chegou até o fim, sendo fiel ao Senhor. E quando o Senhor vier pela sua igreja, esse aí que você despediu agora, vai reencontrá-lo lá nos céus. Essa é a nossa alegria. Então estamos tristes porque não o veremos fisicamente, mas sabemos que lá na glória nos reencontraremos. Então, para a morte, a solução. Não é o pior dia da história, morrer. Não é o pior dia. Mas morrer sem Cristo, ou viver sem Cristo, esse sim, trará o pior dia da história. É por isso que começamos lendo o que diz o livro de Apocalipse. Apocalipse, ou o livro das revelações, é o que descreve tudo o que vai acontecer. Quer dizer que o pior dia da sua vida ainda não o viveu, nem eu. Ainda não aconteceu. Fique alegre nesta noite que o pior não aconteceu. Tudo o que aconteceu pode se resolver. Tudo o que aconteceu vai passar. É passageiro. O pior dia da história ainda não chegou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: irmão, fique tranquilo, fique alegre. O pior dia da sua história não chegou ainda. Vai demorar. Bom, não sabemos. Mas a Bíblia diz que Deus, que é longânimo, não quer que o homem se perca, senão que todos venham ao arrependimento.
Quer dizer que o desejo de Deus é evitar que você passe o pior dia da sua história. E qual é? Veja, voltemos a Apocalipse capítulo 20, verso 15. Um dia que irá acontecer este dia trágico e tão triste, diz a palavra do Senhor. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que isso quer dizer, pastor? Como assim que o livro da vida? Existe um livro? Pois veja, a Bíblia diz no livro de Marcos, o capítulo de número 16, verso de número 16. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo de quê? Das crises nesta vida? Não. Antes, deixa eu te prevenir, pode piorar. Porque se o diabo tem uma pessoa favorita para tentar, é aquele que é salvo. Os perdidos já estão perdidos. Os perdidos não precisam de cuidá-los, porque já estão perdidos. A Bíblia diz: mas aquele que não crer será condenado. Mas todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quer dizer que o inimigo, ele tentará colocar armadilhas, tentará colocar obstáculos para que o homem não seja salvo. Eu preciso que você entenda esta palavra nesta noite. Todos nós que estamos aqui temos sido, alguns que já tomamos a decisão, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tem alguns que ainda precisam tomar essa decisão e não hesitar mais. Mas tanto uns como os outros, veja, todos, desde eu até o último, até os amigos que nos escutam na rua, todos devemos lutar pela nossa salvação até o fim. Quer dizer que, embora tenhamos nossa salvação garantida, podemos perdê-la. O livro de Mateus diz: aquele que perseverar até o fim de ano. Até quando? Até o fim. Até a convenção. Até a Santa Ceia. Até o culto. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todo aquele que crê e é batizado em nome de Jesus Cristo toma uma decisão, não por emoção, não porque alguém falou para ele que tinha que fazer, sino que toma uma decisão por convicção, porque quer ser salvo da morte e da condenação eterna. Este é um assunto que concerne a todos que estamos aqui, porque a salvação não passou de moda. Nem a pregação no tocante à salvação não pode passar de moda. Tudo o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós foi para dar-nos vida e vida em abundância. Como desprezar uma salvação tão grande? A Bíblia diz no livro de Efésios, o capítulo de número 2, o capítulo onde descreve que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, uma passagem muito preciosa e especial. Veja o que diz a palavra do Senhor, Efésios, aleluia, capítulo de número 2, diz a palavra do Senhor: e vos vivificou. Diga, vivificou. Você sabe o que significa vivificar? Quando Deus fez ao homem, Ele o criou como pó da terra, lembra? E o formou e colocou cabeça, braços, pernas, tudo. E ficou ali
corpo que não tinha vida, mas como Deus deu a vida para ele, a Bíblia diz no livro de Gênesis que ele soprou e deu vida. O homem sem Cristo não tem vida. É um zumbi. É um morto vivente. Não sente, não ouve, não escuta, não sabe. Está morto. Mas, diz a palavra, e vos vivificou. Quer dizer, o Senhor soprou vento de vida para nós, nos reincorporou, porque estávamos mortos em ofensas e que mais? Diz o verso 2: em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes. Peraí. Você pode ler isso com propriedade? Diga antes. Não agora, antes. Antes ou agora ainda? Antes. Andávamos, não andamos. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de quê? E dos pensamentos. E éramos por natureza, pode ler? Como os outros também. Mas veja, leia com força o verso 4, vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quer dizer que todo aquele que recebe a salvação é vivificado. Faz assim, ó. O que sente o seu corpo quando você respira desse jeito? Entra a vida. Algum dos irmãos que ficou com Covid, ou algum dos irmãos que tem problemas respiratórios, como eu, quando passa a alergia, quando passa o sinusite, verdade, Yasmin? Quando passa o rinite, e a gente faz assim, Jesus, voltei a viver. Não é verdade? Pai amado, ouça, irmão, quando uma pessoa é salva, volta a ter vida. Pela graça, diga comigo, pela graça somos salvos. Disse, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele nos otorgou a salvação pela sua graça. Como posso obter a salvação, pastor? De uma maneira simples. Ele disse no livro de Marcos: ide por todo o mundo, inclui o Brasil, e pregai o quê? E pregai o quê? O evangelho, que significa boas novas de salvação. Vós que em outro tempo estavas presos do pecado, temos uma boa notícia aqui nesta noite. Você que foi preso da droga, temos uma boa notícia aqui nesta noite. Você que é preso da mentira, temos uma boa notícia aqui nesta noite. Você que foi infiel, você que foi cachaceiro, você que foi mentiroso, você que não conseguia ser fiel, temos uma boa notícia nesta noite. Você que ainda é preso do pecado, temos uma boa notícia. Quantos amam essa boa notícia? Aliás, quantos conhecem essa boa notícia? E qual é a boa notícia, pastor? Que tem culto? Sim, mas não é tudo.
e que vai ter culto de criança e sábado, tudo isso é maravilhoso, mas esta boa notícia é maior do que as programações. O livro de Romanos capítulo 1 verso 16 diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. A boa notícia do evangelho é uma mensagem que se traduz em salvação das vidas. E quando uma mensagem não se traduz em salvação para os perdidos, não é evangelho. Porque o propósito do evangelho é dar uma boa notícia. Você que está atribulado, triste, angustiado, perdido, sem Deus e sem salvação, temos uma boa notícia nesta noite. Há uma noite de salvação para todo aquele que crê na sua palavra. Bata palmas para Ele. Aleluia! Aleluia! Quantos gostam das boas notícias? Aleluia! Qual é a boa notícia, pastor? Eu me lembro do hino 192 da harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, por nós lá na cruz do Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor. Assim como fala o pregador lá do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes não sabia o que era a vida, mas veja como me alegro agora. Antes precisava para estar alegre, agora estou alegre, muito alegre. Eu me alegrei quando me disseram vamos. É que a nossa alegria é diferente. É por isso que uma pessoa que encontra a salvação acha também o sentido verdadeiro para a sua vida. A vida antes não tinha sentido, porque a felicidade era passageira, não durava muito. Mas agora, o salmista falou: Ele transformou meu luto em alegria, meu pranto em sorriso. Ele transformou a noite escura em um dia resplandecente. Qual é essa situação onde se vive dessa maneira? Através da mensagem do evangelho que traz salvação. É por isso que este negócio da salvação é um assunto urgente. Diga comigo, urgente. Olha para a pessoa que tem do seu lado e cutuca ele aí, dá uma tapinha nas costas e fala: urgente. Com confiança, vai. Faz assim, irmão. Irmão, urgente. Tem coragem? Fala aí com carinho. Se tiver um familiar aí, dá uma carícia. Meu bem, meu amor, meu lindo, meu fofo, urgente. Como diria o ditado, não deixe para amanhã. Nós líamos uma passagem preciosa no culto de ontem em Pinheirinho. Uma passagem que na verdade, irmão, nos enche o coração de convicção. Porque a Bíblia diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, verso 14. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Até quando? Até o fim. Hebreus 3:14. Hebreus 3:14 diz: então, enquanto se diz,
hoje, diga comigo, hoje. Amanhã? Ontem? Quando? Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quer dizer que aceitar e crer na salvação que Deus dá para nós é uma coisa urgente pela qual eu devo prestar atenção, prestar ouvidos e aceitar hoje que ouço a voz de Deus. Quantos estão ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Alguém pode levantar a sua mão como sinal que está ouvindo a Deus? Se ouvirdes hoje a sua voz, o que você vai fazer? Oi, o quê? Porque tem crentes que escutam, mas não ouvem. E se assentou na cadeira e ficou olhando, e não sei, às vezes fica olhando para o infinito e além. E logo depois de uns minutos, volta para a terra. Amém. Né? O corpo está aqui, mas a mente ficou sem sinal. Tem interferência. E não consegue entender o que Deus está falando. Não consegue entender o que Deus está fazendo. Não consegue compreender a oportunidade que Deus te dá. Mas se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A salvação traz sentimentos e traz umas noções preciosas e traz umas consequências maravilhosas nas nossas vidas. Limos na passagem que Ele nos vivificou quando estávamos mortos. Deu sentido às nossas vidas, lhe deu propósito às nossas vidas. Não tem coisa mais formosa do que ver a face de um crente que tem sido vivificado. Olha, eu fico muito alegre, muito, porque nós aqui passamos por um processo precioso, maravilhoso, e nós, como igreja, somos testemunhas da graça e da vivificação de Deus para uma pessoa que crê nele. Eu vou falar isso com muito respeito, com amor e temor. Mas eu me lembro do primeiro dia que o irmão Roberto chegou à igreja. Me lembro. E se você vê ele hoje e o comparasse com aquele dia, não é a mesma pessoa. Você vê nele agora um homem novo, um semblante novo. Se você se deparasse para ouvir a história dele, você teria que dizer: sério? Não parece. Irmão, se contássemos umas histórias daqui, você olharia para nós: ei, irmão, você fez isso tudo? E não te contou mais. Por aí tem um irmão líder aqui da igreja que deu trabalho. Não vou falar o nome, mas deu trabalho. E quando você ouve a história, fala: sério, irmão? Irmão, Jesus. A mesma pessoa que está lhe falando, irmão. Você acha que eu sou perfeito? Não. Não sou um anjo de carne e osso igual que você. E também passamos por situações. Mas se hoje estamos aqui pregando com autoridade, é porque falamos com autoridade e porque o temos experimentado, que Deus nos resgatou, nos salvou e nos tirou do laço da morte. E nos deu vida. E nos deu vida. Agora, não sou aquele homem. Todo aquele que crê e é batizado se converte numa nova criatura. Uma nova criatura. É a beleza da salvação. Quando uma pessoa toma a decisão, entende que naquele ato nasce de novo.
Se você tivesse a oportunidade para nascer de novo, o que corrigiria? Fisicamente, irmão, ajustaria o nariz um pouquinho. Eu baixaria a orelha aqui, irmão, porque está orelhudo. Irmão, gostaria de ser mais alto. Irmão, um cabelo diferente. Né? Tem irmãs que falariam isso. Irmão, se nascesse de novo, deixaria esse negócio aqui para trás. Esse aqui é o velho homem. Né? Tem irmãs que dizem isso também. Irmão, se eu nascesse de novo, houvesse nascido em outra família. Que a família onde eu nasci, meu pai do céu. Eu houvesse nascido lá na família do rei Carlos III, que tomou posse nessa semana. Eu houvesse feito uma escolha diferente. Olha, a Bíblia diz que nós éramos por natureza. Por quê? Por natureza, filhos da ira. A consequência do pecado é essa. Fica irado. Tempo todo. Pavio curto. Filhos da ira. Filhos da desobediência. Mas aquele que nasce de novo não pode continuar sendo um filho da ira. Nem pode continuar sendo desobediente. O que fez de errado ficou para trás. Como diria o livro de Filipenses, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e aproximando-me às coisas que estão diante de mim, prossigo para a meta, para o alvo do supremo chamamento que está em Cristo Jesus. Quer dizer que temos muitas razões pela qual deveríamos urgentemente tomar a decisão de sermos salvos. E para os que somos salvos, retém o que tens, diz a palavra, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Um salvo se regozija e sai do culto domingo à noite vivificado. Vamos começar uma semana em nome de Jesus, com certeza de salvação, com a bênção de Deus, aleluia. E começa o mês, começa a semana. Mas qual pode ser o ânimo de um homem pecador, perdido? Porque se Deus lhe der saúde, beleza. Se lhe der carro, casa, provisão, mantimento, livramento, beleza. Mas se perder a sua alma, de que adiantou? Por isso começamos com aquela história do rei. Isso também passará. O carro que você tem hoje passará. E aquele pelo qual você está lutando vai passar também. O trabalho que você tem hoje vai passar. E o que estava procurando já passou. E a dívida vai passar. E os problemas vão passar. E as preocupações vão passar. Mas pelo amor de Deus, que nada neste mundo te roube o mais valioso, a salvação. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós continuamos uma caminhada para nada fácil. Mas antes de começarmos, víamos esta caminhada difícil. Aliás, todo mundo antes de começar a vida cristã, antes de se batizar, tem um temor. Todos. E talvez você vai lembrá-lo. Antes de batizar pensávamos, mas eu não quero ser infiel a Deus. Eu não quero pecar, eu sei que esse é um negócio sério. Eu não quero defraudar ao Senhor, eu não quero errar. Pensávamos ou não pensávamos assim? Pensamos ainda. Qual é a diferença? A diferença é que não vivo mais eu, mas antes éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas agora Cristo vive em mim. É por isso
que no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 37 e 38, logo que eles ouviram isto e se compungiram no seu coração, perguntaram a Pedro: que faremos, varões e irmãos? E Pedro lhes disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e para que você não fique tosquenejando, para que não fique com fraqueza, para que não fique pecando, para que não fique com frustrações, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer que Ele nos salvou e nos deu do seu Espírito para manter-nos salvos. Porque sem o Espírito Santo de Deus, lutar nesse mundo é difícil. No mundo está o braço da carne, mas nós temos o braço do Senhor, que é mais forte. Lá está um inimigo, mas a Bíblia diz: maior é o que está conosco que aquele que está no mundo. Nós, irmãos, temos hoje um convite para que não venha o pior dia da história, porque como desprezaremos, como não aceitaremos uma tão grande salvação? O livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 3, veja o que diz a palavra. Irmãos, diz no verso de número 1, Hebreus capítulo 2, verso 1: portanto, leia comigo, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e a transgressão e a desobediência recebeu a justa retribuição, leia comigo o verso 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a... Como não atentarmos? Como escaparemos? Não há escapatória. Nesta noite eu quero te dizer, em nome de Jesus: aquele que há de vir, virá. Tem alguns que retardam a sua promessa. E como hoje o evangelho pós-moderno trocou a mensagem da salvação pelos efeitos da graça, então as pessoas pregam: Deus te cura. Claro, as pessoas querem cura. Deus te guarda. Claro, as pessoas querem que Deus as guarde. Deus te livra. Deus vai livrá-las. Deus vai. Não, beleza, tudo isso aceitamos, pregamos, cremos, mas o mais importante, além da cura e de qualquer outra coisa, é termos a garantia da salvação. E ouça, pelo amor de Deus, se não se arrepende e se não crê, será condenado. É triste, porque o dia mais triste da história é quando Jesus volta pela sua igreja, e quando estejamos perante do grande tribunal de Deus, todos tenhamos que prestar contas para Deus, e nenhum de nós vai escapar. Nenhum. A igreja não passará pela grande tribulação, porque seremos salvos. Nós não passaremos pelo ranger de dentes, porque seremos salvos. Estaremos lá nas bodas do Cordeiro.
o ranger de dentes, o temor está para aqueles que ouviram, que tiveram a oportunidade, que vieram ao culto como este e entenderam a palavra e não atenderam nem obedeceram ao Senhor e endureceram o seu coração. Então, e aquele que não foi achado, oh, que coisa triste. Quando uma pessoa é batizada, a Bíblia nos ensina que a partir desse momento do batismo, porque a Bíblia diz: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, serás salvo tu e a tua casa. Mas é uma primeira confissão. Essa confissão, essa crença interna deve se converter num ato. De nada vale você, homem ou mulher, dizer para sua mulher ou homem que a ama, se não faz nada para demonstrá-lo. Casa. Se a ama, casa. E se crês no Evangelho, que diz a Bíblia, aquele que crê tem uma convicção. Entende que a salvação não é uma coisa para brincar, não é uma decisão para deixá-la para depois, é uma coisa para atendê-la urgentemente. Porque traz benefícios, traz coisas preciosas. E a Bíblia nos ensina que aquele que crê e é batizado em nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Mas aquele que não crê, quem não crê não se batiza, porque não crê. Ele pensa: isso para quê? Isso para depois, ou se ouvirdes hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Quando um homem que crê em Jesus Cristo como seu Deus e Salvador e é batizado, invocamos o nome de Jesus sobre a sua vida, assim como diz o livro de Atos no capítulo 2, verso de número 38, batizando-os em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro, diga nenhum outro. Olha para a pessoa que tem do seu lado e diga: nenhum outro. Faz assim, ó. Procure-o, não vai achá-lo. Procure, leia. Eu falei para uma pessoa por ali que não gostava dessa pregação, e eu falei: ó, se você achar na Bíblia outro batismo que não foi feito no nome de Jesus Cristo, imediatamente pego meu cartão de pastor e dou para você e renuncio, porque eu tenho certeza do que prego, e na Bíblia não há outro batismo senão no nome de Jesus para salvação. Procure-o. Todas as pessoas batizadas na Bíblia, todas, Atos 2, Atos 4, Atos 8, Atos 6, Atos 10, Atos 19, o mesmo apóstolo Paulo, todos batizados em nome de Jesus Cristo. ¿Por quê? Porque quando somos batizados em nome de Jesus, recebemos o nome dele, temos identidade. Lá em Mateus, quando se falou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os discípulos entenderam muito bem o que Jesus estava falando, porque Jesus nunca falou dos nomes, falou do nome. Marcos: e estes sinais seguirão para os que creem. Lucas: e falou-lhes que pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados em meu nome. Tudo no nome, tudo no nome, tudo. Colossenses capítulo 3: e mandou-lhes que tudo que façam, seja de palavra ou de feito, fazê-lo
todo. O nome de Jesus é poderoso para curar, poderoso para livrar, é poderoso para ouvir uma oração, é poderoso para romper correntes. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, que o nome dele também é poderoso para salvar. Quando uma pessoa é batizada no nome de Jesus, lá no céu se abre um livro chamado Livro da Vida. Eu guardo aquele dia como uma preciosa lembrança no meu coração. 9 de janeiro do ano 2010. Uma criança de 12 anos. Naquele dia lá no céu se abriu o livro da vida. No cartório do céu, se podemos chamá-lo assim, se abriu um registro dos salvos. E lá apontaram o meu nome. Eu tenho certeza disso. Eduardo Xavier Hernández Peñalosa. Minha fé e minha esperança é que quando Jesus vier pela sua igreja, ou quando eu morra, tenho minha vida garantida, minha salvação. E o pior dia da história para mim não acontecerá, porque aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O Senhor pode voltar pela sua igreja, inclusive agora. E poderia o Senhor abrir o livro da vida. Bom servo e fiel. No pouco foste fiel, mas eu no muito te colocarei. Entra. Sônia Komatsu, entra. Fábio Komatsu, entra no regaço do teu Senhor. Marivaldo, entra no regaço do Senhor. Roberto, entra no regaço do teu Senhor. Irmão, entra no regaço do teu Senhor. Pastor, até eu. Essa Bíblia diz: quem não foi achado. Oh, que dor. Quem não foi achado foi lançado como um miserável. Lançado. O lago de fogo não foi feito para você. Foi feito para o diabo e os demônios. Mas a Bíblia diz que aquele que não crê será condenado. Mas nesta noite há uma boa notícia. Uma preciosa notícia. Para que aquele que crê seja batizado e seja salvo. E naquele dia, quando abram o livro da vida, possam achar o teu nome. Que lindo. Que lá na pátria celestial, na Nova Jerusalém, logo após do sofrimento, do pranto, das dores, da sofrência, de tudo, o Senhor abriu e falou o teu nome. Qual é o teu nome? Pode dizê-lo? Qual é? Qual é? Fala aí. Qual é? Roseline. Entra no regaço do teu Senhor. Que mais? Que mais por aí? Que mais? Que mais? Que mais? Cristiano da Rocha, entra. Que mais? Cláudio,
Aleluia. Bem-vindo. Entra no regaço do teu. Quem mais? Rede. Entra. Quem mais? Quem mais? Fala forte o nome. Como é que é? O Lucimária. Entra. Quem mais? Yasmin. Oh, Yasmin. Nos vemos lá em cima. Quem mais? Marivaldo. Nossa mensagem é longa. Não acaba aqui não. Quem mais? Rian. Oh, aleluia. Quem mais? Por ali, alguém animado? Sebastião. Nesta noite é um convite de Deus para que o teu nome seja achado no livro da vida. Quer dizer que esta noite há uma chamada para a salvação. E esta mensagem não passa de moda, porque nós que temos sido salvos devemos lutar, devemos prevalecer, devemos permanecer, devemos crer e esperar com confiança a esta esperança que nos foi proposta. Seja fiel até a morte. Mas se porventura nesta noite há uma pessoa que diz: pastor, o meu nome ainda não está escrito, eu não fui batizado assim no nome de Jesus, eu nunca soube nada, eu nunca entendi, eu não sei, eu não quero ficar fora. Hoje eu quero fazer uma oração por ti e quero te dizer: há tempo, há oportunidade. Se ouvirdes hoje sua voz, não endureça seu coração. Eu gostaria de orar por alguém que queira com convicção dizer firme e claramente: eu quero estar escrito no livro da vida. E com essa decisão em dizer: pastor, ajude-me, me instrua, o que eu tenho que fazer? Quando começamos as aulas do batismo, não é uma obrigação batizar. Com o irmão Roberto começaram 8 pessoas e nunca foi uma obrigação, verdade? Nunca. Mas começamos. Veja o pecado, veja o que faz o pecado, veja as coisas, o câncer, veja a corrupção, veja tudo que a Bíblia diz, como Deus vê o pecador. Mas veja o Evangelho, lembra? Veja o Evangelho, veja o reino de Deus, veja a fé, veja a graça, veja a misericórdia, veja a obra do Senhor, veja o Espírito Santo. E quando chegou a hora certa, perguntamos: e aí? Alguém tem convicção? E muitos de vocês, nesse caso o irmão Roberto levantou a mão junto com alguns e falaram: pastor, eu quero estar escrito. E o batizamos. E agora vai começar a servir em nome de Jesus. Mas nesta noite há uma oportunidade para alguém que queira dizer: pastor, quero começar, quero ouvir, sem pressão, sem uma obrigação, quero entender que é o que a Bíblia diz, que é o que eu posso fazer. Se ouvirdes hoje a sua voz, tomemos uma decisão em nome de Jesus. Eu não sei se alguém tem coragem de dizer: eu quero estar escrito no livro da vida. Se você tem coragem, levante a sua mão, por favor. O quem quer estar no livro da vida? Sem medo. Eu sou o primeiro. Eu quero estar no livro da vida. Eu quero fazer uma oração especial por você. Fique de pé, por favor. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se alguém sente que esta palavra é com ele ou com ela,
e entende o que o Senhor está falando, eu gostaria de orar por você. Deixe-nos presenteá-lo com uma oração. Porque quando uma pessoa toma uma decisão destas, a mais importante da sua vida, o primeiro que vem a perturbar a obra de Deus é o inimigo. O inimigo vem a encher os seus ouvidos e dizer: você não consegue, você não pode, você vai continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo mentiroso, o mesmo pecador. Mas permita-nos orar nesta noite, para que Deus te dê convicção e você possa entender que o que Deus quer fazer é grande, é precioso e é para ti. É para ti, é para ti, é para ti, é para ti. Se você quer que oremos, levante a sua mão ali onde você está, feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus, porque Deus quer salvar você, quer que o teu nome esteja escrito no livro da vida, quer te dar graça, quer te dar paz, quer vivificar o teu coração, quer vivificar teu ser, quer encher a tua vida com verdadeira vida. Se você o deseja, ali no lugar onde você está, feche seus olhos, levante as suas mãos se você puder, como confirmando, como dizendo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Mesmo com dúvidas, mesmo com perguntas, mesmo com medo, Senhor, reconheço que tenho medo, mesmo com angústias, mesmo com questionamentos, com incertezas, venho a Ti. Salva-me, Senhor. Ouça, Senhor, este clamor. E não sei se alguém pode começar a interceder nesta noite e dizer: Espírito Santo, salva. Deus poderoso, toca um coração. Senhor, convence, convence, convence. Não é o pastor, não é o irmão, não é a mãe, não é a pessoa que te convida. É Deus que te trouxe a este lugar para te dizer: quero te salvar. Eu quero escrever o teu nome no livro da vida, para que recebas a vida eterna, para que recebas o dom do Espírito Santo, para que possas prevalecer, para que possas vencer, para que possas ser vitorioso, em nome de Jesus. Senhor, Senhor Jesus, derrama da tua glória, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito, Senhor Jesus Cristo. Oh amado Deus, Tu, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, derrama, derrama. Convence, Senhor. Abre teus lábios, fale com Deus nesse momento. Diga para Ele: Senhor, oh, toca meu coração, Jesus. Te apresento a minha vida, eu te apresento o meu coração, o meu ser, Senhor, é para Ti. Oh, salva, salva, perdoa nossos pecados. Ouve, Senhor, o coração de um homem contrito e humilhado, que quer aproveitar esta chance enquanto há oportunidade. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, fala com Ele, fala com Ele nesta hora. Diga: Senhor, salva-me. Você que já é salvo, diga: Senhor, fortalece minha vida. Diga: Senhor, oh Senhor, nos ajuda a prevalecer, a permanecer. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Salva, Senhor, salva. Salva, Senhor. Oh, salva, Senhor. Derrama da tua graça, derrama da tua glória, Senhor Jesus Cristo.
Aleluia.